Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade no tema de República Velha. Nós já estamos na terceira aula deste assunto. E para iniciar, é bom fazermos uma breve revisão. Na última aula, nós falamos da vida econômica na Primeira República ou República Velha. E nós falamos de vários produtos no contexto agrícola que favorecia todo o processo econômico aqui no Brasil. O café, o açúcar, algodão, borracha, cacau. Na verdade, todos esses produtos eles eram importantes dentro do contexto de exportação. A partir do momento em que a concorrência externa ficava muito acirrada ou as técnicas que eram desenvolvidas em outros países favoreciam a um processo de concorrência muito acirrado, esses produtos acabavam se tornando exclusivamente para mercado interno e deixavam de ter importância na vida econômica. Inclusive, na última aula, eu comentei que essa relação com a exportação aqui no Brasil continua até hoje e continua também desfavorecendo o mercado interno, visto mesmo o atual cenário onde muitos recursos de matéria-prima estão escassos ou muito caros, né? Eu citei o plástico ou, enfim, produtos para estofados de sofá, porque nesta crise da pandemia, o Brasil deu exclusividade, ou melhor, prioridade para a exportação desses produtos. Uma vez que a Europa parou primeiro que nós, a Ásia parou primeiro que nós, e fez com que tivesse necessidade dessa exportação. E aí o mercado interno ficou a ver navios quando voltou. E essa é uma relação histórica. A gente sempre, na economia do Brasil, teve essa prioridade à exportação. Então, na última aula, nós vimos como isso aconteceu no café, no algodão, na borracha, no cacau e até mesmo no açúcar, que apesar de ter tido seu ápice lá no Brasil colônia, ainda era um produto que era bem utilizado até se tornar completamente interno. Dito isso, vamos continuar. Então, hoje nós vamos ver o processo de imigração e as indústrias dentro da República Velha e o que isso muda na sociedade e no cenário aí do Brasil. Primeiro, nesse momento histórico, a gente tem cerca de 3,5 milhões de estrangeiros vindo para o Brasil. Então, esse é um número aproximado da quantidade de imigrantes que vieram para cá desde o início do Segundo Reinado até o período da Primeira República ou República Velha, onde esse processo de imigração teve seu auge, o seu pico. Nós sabemos que esse processo começou no Segundo Reinado devido à abolição da escravidão. A abolição que foi, então vamos retomar um pouquinho, a abolição que foi, na verdade, uma pressão da Inglaterra, que já vivia o seu processo de indústria e precisava de mercado consumidor. Logo, ela incentivava e, na verdade, até mesmo pressionava que as colônias e os países que ainda viviam da escravidão ou neste regime, abolissem por completo. E foi isso que aconteceu no final do Segundo Reinado. Para suprir essa mão de obra escrava, antes mesmo do processo de abolição, um pouco antes, já começou a ter início esse processo de imigração, né? Onde pessoas de outros países vinham para trabalhar, não como escravos de forma assalariada, mas uma série de condições para a chegada dessa pessoa aqui acabava colocando ela numa situação de endividamento e muitas vezes eles permaneciam por muito tempo sem receber salário porque eles trabalhavam para pagar as dívidas que eles contraíram para chegar até aqui. Então, na verdade, isso foi uma tática de muitos donos de fazenda, barões de café, entre outros, para continuar tendo um gasto pequeno com a mão de obra. Bom, eles buscavam trabalho e melhores condições de vida
de acordo com os anúncios brasileiros. Então, na verdade, à medida que a abolição aconteceu e que essa mão de obra imigrante funcionou e deu resultados financeiramente, o Brasil começou a fazer propaganda para que esses imigrantes viessem para cá. E esses imigrantes viviam em condições ruins onde eles estavam, por diversos motivos, seja por governos mais autoritários, por processos de guerra, entre outras questões. Eles acreditavam mesmo que vir para cá seria uma grande possibilidade de melhorar de vida. Para a gente ter uma ideia, os italianos lideraram aí esse processo migratório com 33% de todo esse montante de estrangeiros que vieram para cá, seguidos pelos portugueses com 29% e espanhóis 15%. Não é à toa que a gente tem série, novela, filme, entre outras coisas, mostrando a migração italiana para cá. Mas nós tivemos alemães, japoneses, russos, austríacos, sírio-libaneses, entre outros. O grupo de imigrantes que veio para o Brasil foi muito heterogêneo e de muitos locais. Vale ressaltar também que aqui em São Paulo foi o centro desse processo de imigração. 57% do total de imigrantes que vieram para o Brasil vieram para São Paulo. Isso porque aqui em São Paulo a gente tinha uma expansão significativa da economia cafeeira, ou seja, nós tínhamos cada vez mais vagas para esses imigrantes nas fazendas dos barões de café. Fora isso, São Paulo também fez uma série de políticas de incentivo à imigração, valorização, propaganda, desconto, vou pagar a sua vinda para cá. Então, uma série de facilidades e de políticas que incentivaram e facilitaram a vinda dos imigrantes para cá. Até porque essas políticas estavam em conjunto com a necessidade de mão de obra desses barões de café. Vamos lembrar no começo da República Velha, na nossa primeira aula, que nós falamos do controle desse público, desses fazendeiros, desses coronéis, do coronelismo, da política do café com leite. Então, o poder e as decisões estavam na mão dessas pessoas. Logo, se havia necessidade de mão de obra na sua fazenda, você vai ter com certeza uma política para incentivar e auxiliar neste processo. Bom, segundo ponto, a industrialização, então o avanço industrial. Tardiamente, se a gente pensar num cenário mundial, então o Brasil teve seu processo industrial muito tarde, mas ele começa efetivamente aqui na República Velha. Apesar de no segundo reinado, Dom Pedro II ter uma tentativa de investimento ou disponibilizar, mesmo assim, efetivamente nós vamos começar esse processo industrial na República Velha. Por que esse impulso na industrialização se deu aqui? Porque os cafezais se expandiram, mas nós vimos na última aula, quando falamos mais dos produtos agrícolas e da economia, que houve uma crise de superprodução. O café estava sendo, exportado para boa parte aí do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, mas num determinado momento houve uma crise de superprodução, porque outros locais começaram a desenvolver as técnicas e eu comecei a produzir muito, muito, muito além do que o mercado consumidor conseguiria comprar. E isso gerou as recomendações e, na verdade, ações do Convênio de Taubaté, que nós vimos também na última videoaula, E uma das principais ações do Convênio de Taubaté foi o próprio governo, esse governo aristocrata e tudo mais que eu acabei de falar e relembrar, que foi alvo da nossa primeira aula de República Velha. Ele, entre as suas ações, a principal delas era comprar o excedente do café.
Então, esses barões de café deixaram de se preocupar com prejuízo, porque o que eles não vendiam, o governo comprava, estocava e achava o melhor momento para vender. Ou seja, eu não tinha prejuízo e ainda me sobrava lucro. O que eles passaram a fazer? Investir nas indústrias. Isso porque eles perceberam que o café já não vendia como antes. Logo, esse investimento nas indústrias era até uma proteção. Essas imagens que eu coloquei aqui, uma é de um trem chegando com imigrantes e outra é das indústrias deste período. Números do crescimento. Então, como que a gente percebe que efetivamente essas indústrias aumentaram nesse período? Em 1889, nós tínhamos 600 fábricas, quando proclamamos a República. 54 mil operários, cerca de 54 mil operários. Em 1930, quando a gente termina esse primeiro momento de república, né, o que a gente chama de República Velha ou Primeira República, nós tínhamos 13 mil fábricas e 275 mil operários. Logo, o que vai começar a acontecer é a mudança da agricultura, da área rural como principal, para área urbana como principal. A gente tem um momento de até mesmo êxodo rural, onde as pessoas começam a perder vagas nas áreas rurais e passam a procurar as áreas urbanas para ter vagas de emprego. São Paulo novamente está no centro desse avanço. 31% dessas indústrias que eu falei agora estavam em São Paulo. Né? Nós tínhamos aqui os maiores produtores de café e se veio desses produtores o principal investimento, logo esse processo vai se dar de forma mais concentrada aqui. Além disso, nós temos o maior número de ex-escravos que podem fazer parte desse processo de mão de obra e de imigrantes, que vai ser uma boa parte da mão de obra inicial dessas indústrias. Então, São Paulo é uma consequência, né? Se eu tenho mais barão de café, eu tenho mais imigrantes, eu tenho uma política maior de incentivo e, consequentemente, eu tenho mais indústrias aqui. Se a gente pensar um pouquinho, e até uma indicação e uma sugestão, mas tem um filme que fala Mauá, né? Barão do Café, que é um filme sobre o Irineu Evangelista de Souza, que é um dos principais produtores de café daquele período e principalmente incentivador do processo industrial, da reforma das cidades, da modernização das cidades. Ele vai estar contextualizado um pouquinho mais no final do Segundo Reinado, mas mostra muito a relação de um barão de café com esse processo industrial e de modernização. A indústria também funcionou nesse período porque nesse período ele busca substituir os produtos que eram importados. Então, antes eu comprava algum desses produtos e quando a Primeira Guerra Mundial começou, eu não só parei de comprar, como eu passei a produzir e exportar para os países que eu comprava. Logo, isso se dá porque esses países estavam envolvidos diretamente com o processo da guerra e não tinham como produzir os seus próprios materiais, né? Então, a gente vai ter uma base boa para esse avanço industrial. Então, tecidos de algodão, calçados, materiais de construção e móveis. E aí, em 1928, pela primeira vez, a produção urbana vai superar a produção agrícola. O Brasil que vem desde seu início, o início de uma economia, vamos dizer, capitalista, não vamos pensar o início da sua vida porque os índios estavam aqui bem antes, mas o início da sua vida um pouco mais capitalista e de seus ciclos econômicos, sempre com uma produção extremamente agrícola. Só em 1928 a gente vai ter pela primeira vez a indústria e a área urbana superando essa produção agrícola. Como que era o trabalho nas fábricas? E aí vem o ponto principal aqui, né? Não havia uma legislação trabalhista, então não havia o que determinasse a quantidade de horas trabalhadas, o mínimo dessas horas para que o excedente seja considerado hora extra. Isso não existia 13º, férias, nem qualquer tipo de regulamentação trabalhista que hoje é tão comum ao nosso mundo, né, à nossa sociedade. Além disso, a remuneração era extremamente baixa.
o que obrigava o trabalho de toda a família, ou seja, mãe, pai e filhos, crianças inclusive, trabalhavam nessas fábricas. E o ritmo de trabalho era de segunda a sábado, até 15 horas por dia. Hoje a gente sabe que a regulamentação é 8 horas trabalhadas e o excedente é pago como hora extra ou banco de horas. Inclusive, muitas vezes era necessário fazer esse mesmo horário aos domingos. Além de tudo isso, essas fábricas elas não tinham segurança, os acidentes com os maquinários eram constantes, você não tinha nenhum tipo de proteção. E higiene, também eram locais muito insalubres, então muitos funcionários, principalmente as crianças, acabavam ficando doentes, não só por esse cenário completamente insalubre, mas também pelo fato de que eram muito novos para trabalhar tantas horas, né? E tantas vezes por semana. Ou mesmo acidentes com o próprio maquinário que não era seguro, não tinha todos esses protocolos. Hoje a gente tem diversos protocolos na fábrica, nós temos muitas fábricas que já têm CIPA, que seria um conselho para instituir a segurança e verificar a segurança das indústrias. E ainda assim a gente tem ainda casos de acidente, mas não no grau que existia neste período, né? E além disso, esse ponto eu quero chamar a atenção, porque vai ser um ponto do nosso fórum de hoje, castigos físicos. As crianças eram castigadas, eram punidas fisicamente, então apanhavam e afins para que tivesse uma produtividade melhor. E as mulheres sofriam de violência sexual. E esse ponto que chama a atenção, a gente está falando de um período de 1920, 1910, que é quando a gente começa a ter essa fábrica por conta da Primeira Guerra Mundial, crescendo muito bruscamente para o processo aqui no Brasil. E a gente está falando de um período muito longe, entre aspas, né? Na história 1910 é perto, mas o que eu quero chamar a atenção é que ainda hoje as mulheres sofrem de violência sexual. Na vida e no trabalho principalmente. Há diversas denúncias que falam do abuso sexual, do abuso moral que as mulheres sofrem para conseguir promoção ou para conseguir se estabelecer dentro de um cenário de trabalho, né? Apesar das mulheres terem conseguido se colocar no mercado de trabalho, elas ainda sofrem com essa violência sexual. Então ainda é muito presente isso que elas sofriam lá atrás, né? Então, os mestres de obra, enfim, os cargos superiores, eles ameaçavam as mulheres, ameaçavam deixá-las com máquinas que emperravam, com máquinas mais perigosas, trabalhando no pior local, se elas não, se elas não tivessem essa relação, um caráter sexual com eles. E se a gente pegar, hoje a gente tem um número enorme de exemplos que ainda acontece da mesma maneira, o que é assustador, já que estamos hoje em 2020. Com tudo isso, com todo esse cenário da indústria, os operários começaram a se organizar para reivindicar efetivamente, se organizar para se manifestar e tentar mudar esse cenário tão difícil que era o trabalho nas fábricas. E essa organização se deu principalmente no caráter de sindicatos. Né? O sindicalismo ele acabou tendo ideologias diferentes, caminhos diferentes, né? E aqui eu estou apresentando dois, que é aquele revolucionário que tem uma corrente mais anarco-socialista, né? Os primeiros sindicatos tinham uma vertente, uma relação muito direta com o anarquismo, né? Que defendia a greve como principal instrumento para essa luta operária, e uma corrente católica que procurava afastar os trabalhadores das influências anarquistas e socialistas. Falava-se da defesa de melhores condições de trabalho, mas não vinculada a essa ideologia. O fato é que em 1917, em julho mais especificamente,
houve uma organização em São Paulo muito grande e caracterizou a primeira grande greve geral da história do Brasil, né? Que foi provocada justamente por esses descontentamentos de operários que eu acabei de falar, com as condições de trabalho, né, que eles eram submetidos, e ela acabou tendo uma adesão tão grande pela sua persistência, pela sua luta e enfrentamento até num processo de repressão, que ela chegou a ter 50 mil a 70 mil grevistas, né? Quando se teve esse tamanho, essa magnitude tão grande, o governo aí resolveu efetivamente iniciar negociações. E entre essas suas negociações, ele prometeu cumprir e atender uma série de reivindicações desse público, né, desses operários. E a greve parou porque você teria atingido o seu objetivo, mas o governo não cumpriu essas promessas, né? O que também é muito atual, não é mesmo? Enfim, essa é uma foto da greve de 1917, da quantidade de operários, e é muito bacana, assim, analisar essas fotos, a vestimenta, o formato, tudo, né? Você vê todo mundo sempre vestido de uma forma mais social, enfim, a quantidade de pessoas que aderiram nesse momento com tanta força, né, no início desse processo de organização operária. Em 1922 foi fundado o Partido Comunista do Brasil, inspirado na vitória comunista lá da Revolução Russa de 1917, mas ele foi considerado ilegal. E mesmo sendo considerado ilegal, ele permaneceu de forma clandestina e afins. Olha que interessante, além do cenário da mulher que eu trouxe, a elite e as autoridades daquele período, vamos lembrar que as autoridades eram a aristocracia, então eram os coronéis, né? Eram aqueles donos que estavam começando a perder espaço com essa industrialização, mas ainda assim uma elite que estava no poder, não muito diferente do que a gente vê hoje. Muda qual era essa elite, mas ainda assim é uma elite no poder. E essas autoridades e essa elite, essa sociedade, ela dizia que toda essa movimentação dos operários era baderna, era coisa de arruaceiro. Vocês enxergam alguma semelhança nas falas de hoje, de pessoas que se manifestam hoje? Lembrando que depende do tipo de manifestação. Alguns tipos são a sociedade lutando pelos seus direitos. Outros, nossa, um bando de arruaceiro que não tem o que fazer. Ainda se escuta esse tipo de fala? Olha como é importante a gente ver, relembrar e estudar a história para identificar como ainda existe resquícios atualmente. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa eu estou à disposição, é só me procurar. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!